E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver o conceito de calor específico. Então, vamos começar. Calor específico é uma característica da substância. Então, como assim? Toda substância, né? Melhor, todo corpo, né, se for feito da mesma substância, vai ter o mesmo calor específico, não importa qual é a massa. Então, lembrando, lá da capacidade térmica, nós vimos que corpos de massas diferentes, corpos que são da mesma substância, mas possuem massas diferentes, a capacidade térmica vai ser diferente. Porque a capacidade térmica expressa a quantidade de calor necessária para variar uma certa quantidade de temperatura. Mas o calor específico não. O calor específico é específico de uma substância. Então, por exemplo, esses dois copos de leite são a mesma substância, leite. Mas nós temos que a massa de um, nós temos a massa 1 e a massa de 2. E a massa de 1 é maior do que a massa de 2. Mas mesmo assim, eles vão ter o mesmo calor específico. Por quê? Porque o calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Como assim? Bom, não importa qual a massa que você pegar. Se é a mesma substância, o calor específico é o mesmo, porque o calor específico é da substância. Então, qual que é a definição exata de calor específico? Bom, é a quantidade de calor necessária para variar uma unidade de massa em uma unidade de temperatura. E, para deixar mais completo ainda, aqui é uma unidade de uma substância. Né? Porque, como nós vimos, o calor específico é específico de uma substância. Então, o calor específico é uma quantidade de calor necessária para variar uma unidade de massa de uma substância em uma unidade de temperatura. Né? Como assim? Bom, isso daqui é só um escrito, né? Isso daqui, para deixar mais claro, vamos dar um exemplo. Então, o calor específico da água, né? Isso aqui é um C minúsculo, você ficou meio estranho, eu vou até refazer. Então, o calor específico da água, ele tem um valor de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, o que isso quer dizer? É uma quantidade de calor por uma unidade de massa, uma unidade de temperatura. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho 1 grama de água, se eu der 1 caloria, vai variar 1 grau Celsius. Se eu tiver 1 grama de água e der 20 calorias, vai variar 20 graus Celsius. Isso considerando que é calor sensível, né? Que vai ter variação de temperatura. Não estamos entrando em calor latente. Então, por isso que o calor específico ele é específico da substância. A massa pode variar, mas no cálculo do calor específico, essa possível variação de massa já está inclusa. Então, a unidade, generalizando, a unidade do calor específico é, por exemplo, caloria dividido por grama graus Celsius. Isso daqui não é no sistema internacional, isso daqui é um usual. Então, é uma quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius em 1 grama de uma substância. Esse é o calor específico dessa substância, né? Esse conceito vai ficar mais completo depois que nós terminarmos de ver como se calcula a quantidade de calor sensível. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo. Então é isso, bons estudos, um abraço e até a próxima.